Olá pessoal, tudo bom com vocês? Eu sou o professor Nicolas Negri, sou engenheiro civil, especialista em pavimentação rodoviária, e eu vou trazer para vocês hoje, então, a nossa aula de projeto geométrico. Mais especificamente, a gente vai comentar a princípio, né, de curvas, curva circular simples, curva de transição, depois superelevação, superlargura, enfim, né, nessa sequência aí. Essa aula, especialmente, ela foi preparada então para a turma 3008 da Unifavest. A gente está nesse regime de quarentena, né? Então nossas aulas são à distância. E foi a maneira que eu encontrei então de passar o conteúdo para vocês através dessas videoaulas. A matéria de hoje são curvas, tá? Basicamente nós vamos aprender curvas horizontais. Por que curvas horizontais? E o que são curvas horizontais? Curvas horizontais são aquelas curvas que eu tenho numa rodovia, né, para a direita, para a esquerda. Isso são curvas horizontais. Eu também tenho as curvas verticais que a gente vai ver mais para frente, né, que são as descidas e as subidas. Né? Essas são as curvas verticais da rodovia. Né? Mas a princípio, então, a gente vai ver os tipos, né, de curva horizontal que nós temos na rodovia. Qual que é a importância das curvas? A gente sabe que é praticamente impossível, né, eu ligar duas cidades distantes uma da outra apenas com uma reta. Por quê? Porque existem vários obstáculos no caminho, né? Eu tenho subidas, tenho descidas, eu tenho rocha, eu tenho leitos de rio, enfim, né? Eu preciso desviar esse trajeto de alguns pontos críticos, né, para conseguir chegar a determinado ponto final. Então, essa é a importância das curvas, né? Elas vêm justamente para facilitar o projeto da rodovia, né? Elas não vêm para dificultar. Lógico que todos nós gostaríamos, né, que a gente fosse de Lages, por exemplo, cidade que a gente se localiza aqui para Porto Alegre, de Lages a Curitiba, Lages a Floripa, com uma reta apenas, né? Até pela questão de tempo, né? Muito mais fácil, né? Muito mais rápido para chegar, mas isso não é possível. Então vamos para as curvas, começando aqui então com as curvas horizontais. Como eu falei para vocês, aquela que eu tenho aqui para direita, depois aqui para esquerda, tá? Essa aqui é a planta de uma rodovia. E basicamente então começamos com os dois tipos, né? A aula de hoje a gente vai focar no quê? Curva circular. O que seria a curva circular? A curva circular é onde eu tenho uma reta, aqui eu tenho outra reta, que são as poligonais que a gente chama no projeto topográfico, tá? O primeiro passo da minha rodovia é eu traçar essas poligonais, né? Várias retas que vão chegar a um determinado ponto final. Eu não posso seguir com a minha rodovia aqui e do nada eu virar à direita. Uma curva muito acentuada, neste caso aqui até maior que 90 graus. Não posso fazer isso, tá? Não me permite, por isso que entram as curvas. A curva circular nada mais é do que um pedaço de um círculo, ou seja, isso aqui é um arco de um círculo mesmo. Se eu completar aqui no comando, né, do AutoCAD, dar um extend, por exemplo, nesse círculo aqui, ó, nesse arco, ele vai fechar uma circunferência perfeita. Então eu pego um trecho de uma circunferência, né, um arco da circunferência, e eu introduzo ele entre as duas poligonais. Está pronta a minha curva circular. Lógico, não é simplesmente eu encaixar, né? São vários cálculos que eu preciso ter que a gente vai ver passo a passo. Também tem a curva de transição. A curva de transição eu também tenho um pedaço, né, um arco de um círculo perfeito. Esse círculo aqui, ó, desse ponto até esse ponto, ele faria um círculo perfeito, né, se eu desse um comando aqui de extend, por exemplo. Porém, eu tenho umas introduções, digamos assim, nessa minha curva, né? São as chamadas transição. Transição aqui inicial, a transição final, que se chamam espirais. Tá? Essas espirais aqui a gente vai ver depois na parte de curva de transição, né, que são trechos de espirais, modelos físicos, né, que a gente tem por aí, que a gente retira desses modelos, né, alguns trechos para introduzir, para dar a entrada da curva, tá? Para facilitar, para dar uma suavizada nessa curva, para não ser diretamente depois da reta eu já começo um trecho em curva, tá? Então, essa é a diferença entre a curva circular, que a gente vai ver um modelo de cálculo nessa matéria, e a curva de transição, que a gente vai ver na próxima matéria. Aqui eu trago para vocês um modelo mais visual, né, de como que funcionaria essa transição numa curva, né? Então, na figura acima a gente tem uma curva com transição e na figura de baixo a gente tem uma curva circular simples. Né? Nessa primeira figura aqui, você pode observar que eu tenho minha rodovia. Quando eu vou fazer minha curva para a esquerda aqui, por exemplo, eu já tenho um trecho, né, que está preparando o veículo, né, para entrar nessa curva. Na curva circular simples,
finaliza a minha reta, eu já inicio a curva, já inicia a parte circular. Eu não tenho esse elemento de transição, né? Então ela fica uma curva um pouco mais acentuada. Existem parâmetros que definem, né? Vocês podem estar me perguntando, tá, professor, quando que eu sei que eu preciso colocar a transição, que eu não preciso colocar a transição, eu posso dispensar essa transição? Isso é normatizado. Aqui tem uma tabela, né, com os valores limite de raio para dispensa de curva de transição, onde eu entro com a velocidade diretriz. Então, para os meus alunos, vocês já sabem o que é velocidade diretriz, né? Passei nos slides passados. Velocidade diretriz é aquela velocidade de projeto. Então, é a velocidade porque minha rodovia foi calculada. Então, ela foi calculada para um veículo transitar em segurança, né, na velocidade X. Por exemplo, se a velocidade diretriz da minha rodovia foi 80 km por hora, o raio de curvatura, ou seja, aqui eu tenho um arco de um círculo, né? O raio desse círculo aqui, ele tem que ser maior do que 1.200 metros. Se ele for maior do que 1.200 metros, dispensa curva de transição. Eu posso utilizar diretamente a curva circular simples. Se meu raio é 1.100 metros, por uma velocidade de 80, ele é inferior a 1.200 tabelado. Então, eu preciso utilizar a transição, porque raios menores são curvas mais acentuadas. Então, eu preciso de transição. Quanto menor a minha velocidade, né, menor esse raio também. Justamente, né, pelo efeito, né, da força centrífuga, força centrípeta. A transição também é importante, né, para a questão da minha superelevação, a questão da minha superlargura da rodovia. Tudo isso a gente vai ver mais para frente também, que fatores são esses, tá? Mas basicamente nossa aula de hoje é curva horizontal simples, né? Então a gente vai focar na curva horizontal simples. Dando sequência aqui então, vamos para o próximo slide. A gente tem alguns modelos de curvas ainda no modelo de transição. Temos as curvas compostas, né? Ou seja, eu tenho um trecho de... Aqui eu tenho minha poligonal, né? Minha tangente. Aqui já começa a minha curva, até esse ponto aqui. Esse início aqui é um trecho de um círculo. É um arco, né? Um pedaço de um círculo perfeito também, com o raio 1. Tá? Na continuação, é uma curva também circular simples, porque eu tenho um arco aqui também perfeito, né? Não é um elemento de espiral, por exemplo, com um raio menor. Isso é chamada curva composta. Depois a gente tem as curvas reversas, né? Onde eu tenho um elemento circular aqui também, que seria a minha primeira curva, com raio 3, né? Logo em seguida, né, quando eu finalizo, eu não tenho um elemento de tangente, um elemento de reta, né? Eu já inicio uma outra curva, tá? Praticamente, né, uma em cima da outra. Lógico, tem a questão de sobreposição de curvas, né? São fatores também que mais detalhados, né? Mais específicos, né? Tem a questão de distância de visibilidade também, que entraria aqui, né? Mas esse aqui é um modelo, né, de curva também, são as curvas reversas. Então, na aula passada, eu deixei um vídeo, né, para vocês, que são meus alunos, vocês acompanharam um vídeo, né, onde um professor ele explica esses elementos de uma curva circular simples, e a ideia dessa videoaula de hoje é justamente, né, resolver algumas dúvidas que ficaram a respeito daquele vídeo, né, com o feedback que vocês me passaram. A intenção daquele vídeo foi medir a febre de vocês, na verdade, né, ver em quais pontos eu precisaria focar nesse vídeo que eu estava produzindo para hoje, para ir direto ao ponto, né, onde vocês tiveram mais dificuldade, né. Foram poucos itens assim de dificuldade, a maioria deles na questão de dedução de fórmulas. A dedução de fórmulas não são tão importantes assim, a gente não vai ficar deduzindo todas as fórmulas, porque a gente já tem elas prontas, né? Então não precisa eu deduzir, mas eu acho interessante passar ao menos para vocês da onde está saindo cada valor, né? Que foi que vocês acompanharam no vídeo passado. Então, primeiro de tudo, vamos falar dos elementos, né? Então, o que cada um desses elementos representa numa curva, né? Onde que ele se encontra, onde que ele está, por que que ele serve, né? Qual a função dele. Então, é isso que a gente vai ver a partir de agora. Começando, então, pelo ponto PC, PT e PI, que para mim são os elementos principais de uma curva, né? O ponto PC, que é o ponto de curva, é justamente onde inicia a curva. Digamos que aqui eu tenho uma poligonal, né, uma reta. Aqui eu tenho outra poligonal. Tá? Essas poligonais, até eu já vou dar uma pausa aqui para passar para vocês. Deixa eu abrir o AutoCAD aqui. Ó. Eu retiro ela, por exemplo, de um projeto onde eu tenho as curvas de nível aqui de um determinado trecho. Tá? Então, aqui as curvas de nível de determinado trecho. Se eu dar um zoom aqui, vocês podem observar melhor. Ó. Eu tenho
Nessa região aqui, então, a altura é de 773,8 metros de altura. Depois aqui eu tenho uma curva de nível intermediária, depois eu tenho outra curva de nível aqui que ele vai para 781, ou seja, eu tive uma elevação dessa minha altura aqui, ó, tá? Então, curva de nível vocês sabem do que se trata, né? Eu precisaria então traçar, né, nesse trecho aqui, nesse relevo que eu tenho, uma rodovia que vai ligar dois pontos aleatórios, né? Então, até eu já tracei aqui para vocês, deixa eu só ativar aqui o layer do traçado. Aqui, ó. Então, está ativado aqui a lei do traçado. Então, ponto zero, onde vai iniciar minha rodovia, digamos que aqui eu tenho uma cidade, e aqui uma outra cidade que eu tenho que fazer essa ligação. Vou unir ele com retas. Esse traçado aqui é o projetício que ele vai calcular, é o projetício que vai escolher o melhor traçado, né? Por exemplo, nesse trecho aqui que eu estou utilizando, ó, é uma subida, mas é uma subida onde eu vou passar por uma, duas, três curvas de nível apenas. Já desse trecho aqui até esse trecho aqui, eu vou passar por muito mais curvas de níveis. Então, nesse trecho aqui, eu sei que eu vou ter um terreno bem acentuado. Mas cheguei nesse ponto, pode ver que o projetista ele tentou trazer essa rodovia sempre na parte superior. Por quê? Porque não tem essa diferença de cotas, né, tão elevadas, né? Então ele está trazendo praticamente aqui em cima de um relevo bastante plano, né, ou muito próximo disso. Desviando de leitos de rio, por exemplo, também. Por quê? Porque obra de arte especial, né, eu fazer uma ponte em determinado ponto, ele encarece demais uma rodovia, né? Então, a gente sempre que pode tenta desviar de rochas para não precisar fazer explosões ou túneis ou obra de arte especial também que se enquadrariam as pontes, né? Então, é muito mais propício, né, eu fazer uma curva não, um traçado maior, né, mais distante, porém eu tá evitando, né, construir uma ponte em determinado trecho da minha rodovia. Esse aqui foi um traçado aleatório também, né, que a gente pode observar também nesse ponto, ó, que eu tenho 802 metros de altura aqui para 833. Então, nessa reta aqui, eu tenho 30 metros de elevação. Dependendo dessa extensão aqui dessa minha poligonal, é uma altura, né, bastante elevada, né, para uma rodovia. Então, basicamente isso, tá? Só para mostrar as curvas de níveis para vocês saberem de onde que saem essas poligonais. Vamos voltar aqui para a apresentação. Aqui a gente tem, então, o ponto de curva, primeira poligonal, segunda poligonal, eu preciso inserir uma curva aqui no meio. Onde inicia minha curva, PC. Onde finaliza minha curva é o ponto de tangente. E onde essas duas tangentes, né, essas duas poligonais se encontram, é o ponto de interseção de tangentes, tá? Então, os PIs são pontos muito importantes, né? Porque são os pontos que eles já existem no meu traçado. Tracei minha rodovia inteira, os PIs já são existentes, né? Que são esses pontos aqui, ó, onde eu tenho a junção das minhas poligonais. Então, são os primeiros pontos conhecidos que a gente tem nessa rodovia. Depois disso, o PC e o PT, que é onde eu tenho minha reta, vai iniciar minha curva no ponto PC, eu faço todo o traçado da minha curva e finalizo ela em PT. Próximo ponto, então, tangente externa. Tangente externa é o trecho que eu cortei da minha poligonal, digamos assim. Até esse ponto aqui eu ainda estou, né, na minha poligonal, aqui eu já começo a sair para a curva. Esse trecho restante, que está tangenciando esse círculo aqui, a gente chama de tangente externo, né? Desse lado a mesma coisa. Este trecho aqui também é a minha tangente externa. O D é o desenvolvimento da curva, ou seja, a curva propriamente dita. Onde ela inicia, todo o traçado, né, que eu tenho de curva é o desenvolvimento. Então, desenvolvimento é o trecho que eu tenho em curva desse primeiro ponto da minha rodovia. Outros dois pontos importantes que também já são conhecidos é o ângulo de deflexão e o ângulo central da curva. O ângulo de deflexão é este ângulo aqui, ó. Eu projeto nessa minha primeira poligonal e o ângulo que ela forma com a segunda poligonal é o ângulo de deflexão. Esse ângulo de deflexão ele é exatamente igual ao ângulo central da curva, que é este ângulo aqui, ó, formado, né, através do centro desse círculo aqui, né? Se esse círculo eu continuasse ele teria o centro. Traço uma linha até o ponto inicial, outra até o ponto final. Esse ângulo formado entre essas duas linhas é o ângulo central da curva, que ele é igual
essa deflexão aqui, tá? Isso aqui é trigonometria, tá? Então, por isso que ele vai bater aqui esse valor de ângulos. Lógico que esse ângulo de deflexão relacionado com azimuth, né? Lá no meu projeto topográfico, né? Eu vou ter aqui um norte, então o azimuth dessa minha poligonal aqui, por exemplo, é do norte até esse ângulo do norte até essa minha poligonal, né? Então, por aí vai. Esses são alguns itens básicos que a gente tem numa curva circular, mas não para por aí. Temos então o raio da curva circular, então meu raio de curvatura, que eu já comentei antes com vocês, inclusive tem tabelas, né, que a gente precisa consultar esse raio de curvatura para ver se eu vou ter uma curva circular ou se eu vou ter que calcular ela como transição, que é uma outra maneira de cálculo, que nada mais é do que o próprio raio de um círculo, né? Então aqui eu tenho o trecho da minha curvatura, o raio que eu estou utilizando é esse ponto aqui, ó. Ah, professor, como que eu sei o valor do raio? Aí também tem outras maneiras de definir, né? Mas digamos assim, se eu quero uma curva mais acentuada, eu vou utilizar um raio menor. Se eu quero um raio, uma curva menos acentuada, eu vou utilizar um raio maior, né? E por aí vai. O centro da curva, então, é exatamente o centro do meu círculo. O E, que é o afastamento, ele é, então, a distância que eu tenho, né, do meu ponto da minha curva, do ponto da curva que eu tenho mais próximo do ponto de interseção, né? Que logicamente vai ser aqui no meio, né? Nessa ponta da barriga aqui da minha curva, desse arco. Então, essa aqui, essa distância aqui, é o afastamento, né? Quanto que essa minha curva se afastou do ponto de interseção. O grau da curva eu vou deixar para falar daqui a pouco, porque eu preciso falar primeiro da corda total e da corda base. A corda total é esse C maiúsculo, que também pode vir acompanhada de um T de corda total. E a corda base é esse C minúsculo, que pode vir acompanhado aqui de um B de corda base. A corda total é a distância que eu tenho, então, em linha reta do início da minha curva até o final da minha curva. Essa é a corda total. Então, se não existisse essa curva, a menor distância para percorrer esses dois pontos é através dessa corda aqui. Como já diriam os físicos, né, os matemáticos, não existe curva. Né? Uma curva ela é formada por vários elementos de retas. Né? Esses vários elementos de retas podem ser chamados de corda. Tá? Corda base da rodovia, então, são dois pontos numa curva, né, onde eu vou unir por uma reta. Com distâncias já pré-determinadas, por exemplo, eu tenho cordas para raio de curvatura menor do que 150 metros, o máximo que eu posso usar de corda base é 5 metros. Para grau de curvatura entre 150 e 300 metros, eu posso utilizar uma corda base de 10. Maiores do que 300 metros, o raio de curvatura, o máximo que eu posso utilizar de corda base é 20 metros de comprimento. Tá? Então, isso é definido em projeto também. Por exemplo, aqui, ó, digamos que entre A e B, tá, é uma corda base de 20 metros. Então, aqui eu percorri 20 metros de curva. A próxima corda seria só um outro ponto C, que eu ia colocar aqui assim, seria mais 20 metros em linha reta, depois mais 20 metros em linha reta. São pontos necessários, né, para eu saber se essa minha curva ela está seguindo esse traçado correto. Se por algum motivo eu não estou desviando desse traçado, né, que seria o original da minha rodovia, né, o traçado projetado. Então, isso aqui que seria a função da corda base, que tem tudo a ver também com a deflexão sobre a tangente. A deflexão é esse ângulo formado entre a tangente e a corda base. Então, digamos que eu quero colocar esse ponto aqui, né? Quero locar esse ponto na minha curva. Eu sabendo essa distância de 20 metros do meu ponto de origem e esse ângulo de curvatura, eu consigo exatamente colocar uma estaca nesse ponto aqui para seguir com a minha rodovia. Tá? Eu preciso de estacas menores, que pode aparecer aqui também deflexão por metro. Ou seja, aqui eu tenho 20 metros, mas a cada metro uma deflexão. Para cada deflexão dessa eu vou ter, né, um ângulo, digamos assim. Esse ângulo aqui é o ângulo super importante, né, para eu locar todos os pontos dessa minha curva aqui. E esses são os elementos da curva circular, né? Falando agora da relação entre esses elementos, que foi o material da aula passada, como que eles se relacionam? Como que eu chego na fórmula para calcular essa tangente externa aqui? Né? Como que eu descubro, né, essa fórmula? A gente não vai ficar deduzindo as fórmulas, né? Já comentei no início do vídeo para vocês, porque a gente já tem elas prontas, né? Então, basicamente, não precisa estar sofrendo aqui deduzindo fórmulas.
Mas aqui vamos deduzir essa primeira aqui só para mostrar para vocês a relação que elas têm, né, com a trigonometria, né, que é tudo uma relação de triângulos, né, tudo semelhança de triângulos ou é Pitágoras, né. Neste caso aqui, eu uso, né, a lei dos senos, cossenos e tangente. Eu tenho um triângulo, então este aqui é meu triângulo. Eu sei lá pela lei da tangente, né, que a tangente é igual o cateto oposto sobre o cateto adjacente, né? A tangente de um ângulo é o cateto oposto sobre o adjacente. Então, digamos que esse aqui é o ângulo que eu tenho. Qual que é o ângulo que eu tenho? É o ângulo AC dividido por 2, né? Só a metade dele, ó. Só esse pedaço aqui. Então, a tangente do ângulo, que é AC sobre 2, ó, tangente de AC sobre 2, ela é igual ao cateto oposto sobre o adjacente. O oposto é a tangente externa e o adjacente é o raio de curvatura. Então, é igual tangente externa sobre raio de curvatura. Esse raio de curvatura está dividindo, passo para cá multiplicando para isolar o t. Chego na fórmula da tangente igual raio de curvatura vezes tangente AC sobre 2. Tá? Então, deduzida a primeira fórmula. Fórmula do desenvolvimento. Desenvolvimento, então, quando eu utilizo o ângulo central em graus na minha calculadora, é essa fórmula aqui. Π vezes o raio vezes o ângulo central dividido por 180. Eu vou chegar num desenvolvimento em metros. Ou, se eu utilizar em radianos, vai ser o raio vezes o ângulo central. Relação entre os elementos ainda nessa questão do afastamento. O afastamento eu tenho essas duas fórmulas aqui para utilizar. Essa aqui é mais simples, né? Afastamento é igual a tangente externa vezes a tangente do ângulo central sobre 4. Tá? E por aí vai, ó, todas as fórmulas aqui. Para eu calcular o grau de curvatura, por exemplo, o grau da minha curva, 180 vezes AB. Esse AB aqui, pessoal, é a distância entre dois pontos, né, que eu quero calcular. Então, se eu quero calcular o grau entre o ponto A e o ponto B, eu vou utilizar essa distância em linha reta de AB, sobre π vezes R. Lembrando que, quando eu tenho raios maiores, essa distância AB, ela se aproxima muito da corda, né? Ela tende a ser a minha corda, né? Para a corda de 20 metros, eu já substituo aqui, ó, né? O que ele está me informando aqui? Que esse AB aqui ele é muito próximo da minha corda, então eu posso substituir ele por C, né? Em vez de utilizar 180 vezes a distância entre dois pontos, a distância entre os pontos vai ser minha corda, que eu mostrei antes para vocês. Então, 180 vezes a corda dividido por π vezes R. Para a corda de 20 metros, eu vou calcular o G, então, que é esse ângulo aqui, por uma corda de 20 metros, ou seja, para um AB de 20 metros. Então, aqui eu já substituo o AB pelo 20. Já faço 180 vezes 20 dividido por 3,14, que é π, né? Então, já chegou nessa fórmula pronta aqui, ó. Então, essa aqui é a fórmula pronta, né? 1145,92 dividido por raio para calcular esse grau para uma corda de 20 metros. Se a corda for de 10 metros, vai mudar, óbvio, tá? E a minha deflexão, que ela aparece aqui sendo esse ângulo formado, né, entre a minha tangente externa e essa minha reta, né, formada pela minha corda, ela vai ser igual o grau de curva dividido por 2. Né? Ou seja, coincidentemente, esse ângulo formado aqui entre essas duas retas aqui, ele vai ser igual a metade desse ângulo G que a gente já encontrou, que é o grau da curva. Vai ser então a metade, só isso aqui, ó, é o G sobre 2. Tá? Para eu calcular essa deflexão por metro, tá? Aqui eu calculei minha deflexão para minha corda base. Tá? Sendo ela de 20, de 30, né? O que eu utilizei lá para calcular o G. Mas se eu quiser calcular para cada metro de viga, estava fazendo aula agora de estruturas e me viga na cabeça. Para cada metro, né, de rodovia, eu preciso então dividir o grau de curvatura por 2 vezes o valor da corda. Tá? Assim eu vou ter uma deflexão por metro. Isso aqui é extremamente importante lá no final, quando a gente for locar todos esses pontos aqui. E outra coisa importante que eu quase que esqueci, eu vou deixar aqui no final do vídeo, né, a maneira de como que eu calculo o ângulo, né, como que eu converto o ângulo, né, em graus, minutos e segundos para ângulo decimal ou para graus. Tá? Então essa é uma dúvida também que surgiram várias pessoas, né,
na produção acadêmica lá, né, me mandando mensagem. Então, eu baixei um emulador de uma calculadora aqui e já mostro para vocês como é que a gente faz isso na prática, beleza? Vamos lá. Então, aqui que eu quase esqueci, eu baixei esse emulador dessa calculadora científica aqui da Casio, tá? A mais comum, acredito que a maioria tem essa calculadora aqui. Nas outras calculadoras é parecido, tá? Eu não vou explicar de todas as calculadoras aqui, porque daí né, eu teria que fazer um tutorial só de calculadora. Então, vou explicar dessa aqui, que a maioria tem, e é bem fácil também de utilizar, né, graus, minutos, segundos nessa Casio aqui. No exercício, então, do vídeo que eu passei para vocês na aula anterior, na hora que ele está calculando a tangente, o raio de curvatura é 320, o ângulo central da minha curva é 48 graus, 30 minutos e 0 segundos, que é o ângulo central, e ele utiliza 48,5. Daí alguns me perguntaram, tá, professor, como que ele fez essa conversão? Como que em vez de utilizar 48 e 30, ele utilizou 48,5? A diferença é que aqui é em grau, minuto e segundo, e aqui a gente tem o número decimal, né? Na calculadora, quando eu for entrar com grau, minuto e segundo, eu preciso colocar esse símbolo aqui, ó, de graus, minutos e segundos. Por exemplo, outra dica que eu dou para vocês é fazer por partes, tá? Porque eu tenho aqui, ó, tangente, tá? Tangente de ângulo, a tangente é do ângulo dividido por 2, então isso aqui dificulta muito se tu for querer resolver direto. Então faz por partes, vamos fazer primeiro o quê? Dividir o ângulo central por 2. Qual que é meu ângulo central? 48 graus, 30, então clica no 30 minutos, vai aparecer ali também a bolinha de graus, tá? Mas ele entende que é minutos, e 00 segundos. Então, lancei na calculadora. Isso dividido por 2, igual a, já lançou aqui, ó, 24 graus, 15 minutos e 0 segundos. Vou ter que tirar a tangente disso, né? Tangente desse valor. Então, tangente daquele valor ali, né? O ANS, que é o último valor da calculadora. Então, eu cheguei a 0,45. Notem que ele já não está mais em graus, minutos, segundos. Vezes o raio de curvatura 320. Cheguei a um valor de 144,15 metros. Tá? Esse aqui é o raio, é o valor dessa tangente. Desse ponto até esse ponto, 144,15 metros. Assim que eu utilizo graus, minutos, segundos. Ah, professor, se eu precisar converter, muito fácil também. Como que a gente converte esse 48 graus, 30 minutos e 0 segundos para decimal? Depois que eu digitei tudo aqui, ó, 48, 30, 00, eu dou um igual e aperto aqui, ó, no botão de graus, minutos e segundos. Ele já converteu para 48,5. Ah, professor, eu cheguei num cálculo aqui, sei lá, deixa eu ver aqui, acho que o grau da curva, talvez. Vamos ver aqui. O que mais que ele utiliza aqui? Pode ser até esse aqui do afastamento, talvez. Afastamento acho que não, mas acho que o grau da curva. O grau da curva eu quero saber ele em graus, né? Porque é grau da curva. Né? Como que a gente faz, né? Simples também. Tá? O grau da curva, se tu calculou aqui, ó, dessa forma, 180 vezes 20 dividido por π vezes r, e ele deu um valor lá, digamos, de 180,25, tá? 0,28. Tá? Tô chutando um valor aqui, tô inventando. Mas é grau, né? Isso aqui seria 180 graus e... Não. Daí você clica aqui, ó. Opa, desculpa. Tem que dar um igual, né? Clica aqui no botão, ele vai converter para graus, minutos e segundos. Tá? Então, sempre dá um valor decimal na calculadora e tu quer ele em graus, só clicar nesse botão aqui e ele converte. E vice-versa. Se ele está em graus, eu quero converter para decimal, clica, ele converte também. Eu ia até separar para vocês um exemplo prático, né? Ia deixar na produção acadêmica para vocês resolverem. Porém, né, para a semana que vem, a gente foi avisado pela reitoria que vai ser a semana do desafio e da descoberta. Então, vocês vão estar já relacionando atividades, né, fazendo projetos, né? A gente não tem bem informações ao certo ainda sobre isso, mas acho que até amanhã ou depois a gente já vai saber bem ao certo o que seria essa semana. E então a orientação é para que vocês não tivessem atividades para focarem, né, nessa semana do desafio e da descoberta, tá? Então, por esse motivo, eu não vou deixar a produção acadêmica para vocês nem hoje, tá? Que é o que eu cobraria para a semana que vem, e também nem semana que vem, né? Porque vocês já vão estar envolvidos na semana
nessa semana acadêmica aí que vai rolar. Outra coisa que eu quero deixar para vocês aqui, ó, é a respeito da nossa prova. Tá? A prova seria para depois dessa semana do Desafio da Descoberta. Não sei se ela vai ser online, tá? Como é que eles vão orientar a gente, se a gente faz um trabalho, se vai ter prova, se essa semana do Desafio da Descoberta vai substituir, enfim, a gente não tem informação ainda, tá? A gente vai fazer reunião agora para discutir isso aí. Então, se for a prova online, o conteúdo vocês já sabem, que vai ser o conteúdo que a gente viu teórico até então, que vocês já têm disponibilizados aí, né, como material de apoio. Essa parte de curvas aqui eu não vou entrar muito, né, na nossa prova, se for realmente na outra semana. E mais orientações eu passo para vocês aí ao longo da semana, tá? Tem o fórum lá que eu criei também, pessoal. Então dê uma olhadinha no fórum lá no Unimestre. Se tiverem alguma dúvida a respeito do vídeo aqui também podem comentar no fórum que eu vou estar respondendo. Podem comentar no vídeo aqui também que eu vou estar respondendo. Valeu, gente. Espero que tenham gostado. Já falei sobre os comentários, sobre as dúvidas, né, sobre o Unimestre, sobre as provas. E finalizamos aqui então essa nossa videoaula. Até mais. Se cuidem.